Olá, pessoal. A gente teve alguns probleminhas na nossa aula, né? A internet ontem não estava muito legal, nem hoje. E aí eu não consegui gravar ontem pelo Meet, mesmo sendo institucional. Hoje, novamente, não consegui gravar. E como a gente só tem uma aula hoje, então eu resolvi gravar esse vídeo, tá bom? Para tentar mostrar para vocês umas coisinhas importantes. E eu vou procurar mostrar o que eu trabalhei hoje, quer dizer, o que eu não consegui trabalhar hoje e o que eu trabalhei ontem. Então, inicialmente, eu busquei aí eu fiz essa tabela no Word, né, e trouxe para cá. E querendo mostrar para vocês a tabela dos ângulos notáveis. Eita, tô vendo aqui agora que tá escrito errado, vou refazer, tá certo? Não vi esse erro de digitação. E eu fiz esse cálculozinho aqui, mas eu vou refazer, tá bom? Vou mostrar para vocês tudo isso que eu mostrei durante a aula. Eu vou abrir uma nova tela para isso. Vou dar uma pausazinha aqui, porque eu estou gravando pelo Acetinger e ele me permite dar pausa. Aí eu vou montar uma outra tela para mostrar para vocês. Pronto, não demorei muito, mas para vocês é como se já fosse uma mágicazinha assim, né? Aparecer aqui. Então, essa foi uma imagem que eu peguei lá na internet, que eu mostrei para vocês durante a aula, tá certo? Então, aqui nós temos seno, cosseno e tangente nessa ordem. Aqui é 30 graus, 45 graus, 60 graus. Esses são os ângulos notáveis. Existe uma razão por eles serem notáveis, tá bom? Primeiro, essa tabela é muito facinha de montar, tá bom? A gente monta, tem até uma musiquinha que eu não sei cantar, tá? Eu não vou pagar esse mico aqui de cantar durante o vídeo. Mas é tipo assim, para seno, na primeira linha a gente coloca 1, 2, 3... Segunda linha ao contrário, 3, 2, 1. Coloca tudo com denominador 2, tá? Tudo sobre 2. E a raiz eu coloco no numerador 2 e no numerador 3. Por que eu não coloco raiz no 1? Porque raiz de 1 é 1. Então não precisa ter o símbolo de raiz aqui, ok? E aí a tangente é uma linha que geralmente se decora. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Então a musiquinha seria mais ou menos assim. Seria 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 2 e também no 3, a tangente é diferente, vejam só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Mas não é a questão de ser uma musiquinha, não é a questão de ser uma forminha de decorar, existe uma razão desses valores, tá? E a razão desses valores está nessas duas figuras que eu coloquei aqui para vocês. O quadrado e o triângulo equilátero, que são dois polígonos regulares, porque os lados todos têm a mesma medida. Então, por exemplo, se eu digo que aqui eu tenho nessa figura lado 1, eita, deixa eu fazer digitado, fica mais bonitinho. Se aqui eu digo que esse quadrado tem lado 1, então todos os lados desse quadrado tem lado 1, tá bom? Deixa eu colocar esse 1 aqui. E vou colocar outro 1 aqui. E aí, como é que eu faço? Eu vou traçar uma diagonal aqui nesse quadrado, tá? Todo quadrado tem os 4 ângulos retos, né? Ó. Ângulo retinho, 90 graus. E quando eu traço essa diagonal, eu divido o ângulo aqui ao meio. Então, em cada pedacinho desse, ficou um ângulo de 45 graus, tá? Então, isso aqui foi obtido a partir de um quadrado. E agora, eu posso simplesmente apagar essas outras partes aqui do quadrado. Deixa eu apagar direitinho aqui. Tá até ruim pra eu ver, pra apagar, ver se, gente. Opa, agora sim. Porque a borrachinha de outra cor até consigo ver melhor, mas a pretinha, misericórdia. Deixa eu ver onde é que eu tô com ela mais ou menos, achei. Pronto. E aí surge esse triângulo retângulo isósceles,
né, que possui dois lados iguais. Dois ângulos iguais, dois lados iguais. E aí eu venho para o triângulo equilátero, tá? No qual eu traço uma altura. Então, eu tenho uma altura aqui que forma um ângulo reto com a base. E como o lado dele, eu também vou colocar uma unidade cada lado, tá bom? Então, cada lado desse triângulo tem mede 1. Então, aqui embaixo, quando eu dividi, eu fiquei com meio e meio, tá? Que é 1 dividido por 2. E, gente, tem um outro detalhe ainda. Quando eu aplico aqui Teorema de Pitágoras, eu vou achar essa diagonal e vou achar esta altura, tá bom? Então, aqui, depois que eu faço essa altura, eu tenho aqui um triângulo equilátero. Todo triângulo equilátero, todos os ângulos dele medem 60 graus, tá bom? Então, todo lado do triângulo equilátero, como ele possui 3 lados de mesma medida, tá? 3 lados de mesma medida. E os lados têm a mesma medida e os ângulos têm a mesma medida, então 180 graus dividido por 3 vai dar 60 graus cada ângulo. Então, cada ângulozinho aqui, dentro ele escrevi errado aqui, pera um pouquinho, dentro dele tem 60 graus, tá? 60 graus. Só que detalhe, gente, deixa eu fazer melhor esse 60. Só que detalhe que aqui ele foi dividido ao meio, tá? Por essa altura. Então, aqui eu vou ter de cada lado 30 graus. E aí, eu vou fazer a mágicazinha também ali de apagar, para ficar melhor de mostrar para vocês. Opa! Aí, aqui também vai ter 30 graus, né, gente? 30 também, tá? É bom no vídeo, vocês vão voltar aí quantas vezes vocês quiserem. Mas aí eu tô mostrando por que aqui surge 30 graus e por que aqui é 60 graus. Porque eu tô dentro de um triângulo equilátero, tá bom? Deixa eu apagar agora a borrachinha pretinha. Tô apagando aqui um. Então, eu cometi a apagar mais do que eu devia. Já fui apagando mais do que eu devia. E aí, gente, vejam bem, assim surgem, né, esses ângulos notáveis, tá? De 45, 30 e 60 graus. E aí eu vou passar para uma outra tela para mostrar para vocês como é que a gente encontra esses valores aí, tá bom? Primeiro eu vou mostrar no triângulo isósceles, que tem aqui 45 graus, e depois eu mostro no de 30 e 60 graus e volto para essa tabelinha, ok? Vou dar outra pausazinha para montar outro slide, ok? Voltei aqui, ó, coloquei somente o triângulo isósceles, retângulo, tá bom? E aí a gente vai calcular essa hipotenusa, certo? Inicialmente eu vou colocar aqui um x para a gente achar o valor dessa hipotenusa. E vou aplicar quem, gente? Vou aplicar Pitágoras, tá bom? Então, aplicando o teorema de Pitágoras... Deixa eu mudar aqui. Aplicando o teorema de Pitágoras para encontrar a medida dessa hipotenusa, que no caso
é a diagonal do quadrado que mostrei no slide, ou na imagem, ou no quadro anterior, certo? Então, deixa eu mudar aqui. Eu tô fazendo questão também de escrever, gente, por conta de João Vitor, tá? Nosso aluno aí, né? Inclusive, João, que eu espero que você esteja vendo esse vídeo. Então, boa noite, gosto muito de você, viu? Meu carinho pra você. Então, aqui, né, tentar entender um pouquinho. Então, vou usar aí o teorema de Pitágoras, que tá aqui escrito, que eu digitei tudinho. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado. Eita, perdi, ó. Deixa eu apagar isso aqui, para não ficar esse errinho. Vou pegar a borrachinha. Esse azul. Vamos lá, então. Escrevendo novamente. Pitágoras, A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Que é aquele teoremazinho que a gente diz que o quadrado construído sobre a área do quadrado construída sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos catetos construídos sobre... é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos, certo? E aí eu tenho que A ao quadrado vai ser o x, porque a hipotenusa ali é o x, né? A gente está trabalhando essa questão de hipotenusa. Igual a B ao quadrado, aí vai ser qualquer um dos dois lados, e aí é 1, então 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E aqui eu tenho x ao quadrado, que vai ser igual a 1 ao quadrado, gente, é 1 vezes 1 de novo, que vai dar igual a 1. Mais 1 vezes 1, né? Que é esse 1 ao quadrado, que vai dar quanto? O resultado vai ser 1. Eita, 1. E aqui eu tenho x ao quadrado, que é igual a 2. Só que a raiz, o expoente 2, passa para o segundo membro da igualdade com sua operação inversa, na forma de radical, tá bom? Então, aqui eu vou ter que... Deixa eu diminuir um pouquinho, que escondeu ali a formulazinha. Deixa eu diminuir a letra. Opa, 18. Isso. Vou colocar um branquinho aqui pra... Não, branquinho. Isso, pra ficar diferente. E aí eu volto lá para a equação, agora eu volto no amarelo. Eu vou ter que voltar aqui embaixo, vamos lá. Vou aumentar a letra de novo para 28, que eu acho que era essa letra que estava. 26, 28. Deixa eu ver se aqui era 28. Era. E aqui eu tenho que x ao quadrado igual a 2. Eu vou passar esse 2 em forma de raiz. Então, x igual a raiz de 2. Eu deixei um espaçozinho para poder fazer agora com o lápis o símbolo do radical, que eu não tenho como fazer sem. Pronto. Então, aqui, gente, é raiz de 2, o valor dessa hipotenusa. Beleza? Então, vou trabalhar agora a questão dos ângulos aí. Bem, gente, voltando aqui. Agora que eu já sei que essa hipotenusa vale raiz de 2, vamos calcular o seno, cosseno e tangente desse ângulo, ok?
Primeiro, deixa eu colocar aqui esse símbolozinho de grau, tá? Que com lapisinho eu consigo colocar bonitinho. E vamos começar a fazer os cálculos. Gente, eu vou usar mais o lápis por conta da raiz que eu vou estar usando. O seno de 45 graus, eu posso escolher qualquer um desses, tá? Eu vou fazer com esse aqui, mas poderia ser esse, porque esse é o mesmo ângulo, não vai alterar nada. Os catetos também têm a mesma medida, tá? Então não vai influenciar em nada. Vamos aqui, se eu estou analisando este ângulo aqui, então eu tenho aqui a hipotenusa, tenho aqui cateto oposto, porque é o que está na frente do ângulo, e tenho aqui cateto adjacente, porque ele está próximo do ângulo, está ao lado desse ângulo, tá bom? Vamos só lembrar aqui do lado que o seno, aí eu vou digitar aqui um pouquinho, só vou lembrar, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, acho que dá. O seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, a gente usa os dois catetos. É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Então, isso aqui precisa estar gravadinho. Aqui, escrevendo agora, então, se eu estou olhando aqui, esse ângulo, tá? Esse ângulo. Então, eu preciso ver que o cateto oposto é 1 sobre a hipotenusa, que é a raiz de 2. Só que aí, gente, eu não posso ter raiz no denominador. Então, a gente usa um procedimento matemático. Vocês devem ter visto isso 8º ou 9º ano. Se não viram, vão ver agora. Que é o procedimento que eu multiplico o denominador e o numerador da fração pela mesma raiz, com o objetivo de que, com o cálculo, essa raiz não vai ser mais escrita no denominador. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Então, eu vou ter 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, gente, repete o radical. E 2 vezes 2 é 4, tá bom? Então, eu vou ter raiz de 4. Resolvendo, eu vou ter raiz de 2 sobre 2, tá bom? Então, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Vou só puxar outra telinha aqui para vocês verem que lá dizia exatamente isso, ó. Seno de 45 graus aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, beleza? Vou voltar lá na tela que a gente estava trabalhando. Vamos analisar agora cosseno de 45 graus. Gente, cosseno, ó, cateto adjacente também é 1. Sobre a hipotenusa, que é raiz de 2. O que eu estou vendo, gente? Eu comecei do mesmo jeito que a tangente, beleza? Deixa eu arrumar esse 2 está ficando feio. E aí, eu tenho que de novo racionalizar, tá? Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2. E lógico que eu vou chegar ao mesmo resultado, que é raiz de 2 sobre 2. Voltando lá na nossa telinha, vejam que o cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2, beleza? Volto aqui de novo com vocês e vamos para a tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos lá. Cateto oposto é 1, cateto adjacente é 1. Então, eu vou ter 1 sobre 1. Gente, 1 dividido por 1 é 1. E por isso, naquela tabelinha lá, a gente tem aqui que a tangente de 45 graus é 1. Beleza? Prontinho. Então, mostrei aqui para vocês que o valor do seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno raiz de 2 sobre 2, tangente 1. Vou agora mostrar 30 graus e 60 graus. Deixa eu só organizar, já volto. Gente, voltei, já preparei aqui o triângulo, só vou voltar essa tela aqui para vocês lembrarem que aqui era um triângulo equilátero, né? E aí eu apaguei aqui e deixei só essa parte dele, ou seja, aqui é 30, porque aqui era 60, foi dividido ao meio, certo? E aqui eu tenho raiz de 2. Então, aqui, ó, aqui era 60 graus,
que eu dividi ao meio, ficou 30. E aqui permaneceu 60 graus. O lado do triângulo é 1, e aqui, no caso, como eu cortei aqui, passei uma altura ao meio, ficou 1 sobre 2. E aqui, agora eu vou demonstrar. Primeiro eu vou calcular esse valor aqui, dessa altura desse triângulo, tá bom? Que é esse cateto. Vou usar Pitágoras, certo? Então, usando Pitágoras, eu vou fazer de vermelho. O A é hipotenusa, tá? Então, vai ser 1 ao quadrado, que é igual ao B, que tanto faz ser o x, 1 sobre 2. Eu vou colocar x ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao quadrado. Como é uma fração, é melhor colocar entre parênteses para indicar que tanto o numerador quanto o denominador estão sendo elevados ao quadrado, certinho? Continuando, 1 ao quadrado é 1 que multiplica 1, que vai dar 1. Então, 1 igual a x, né, ao quadrado. E aí, permanece assim, porque eu ainda vou calcular. Mais 1 sobre 2, tá? Tem uma fração aqui, 1 sobre 2, que está elevada ao quadrado. E aí, eu tenho que 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que vai dar 1, sobre 2 ao quadrado vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4. E aí é o seguinte, gente, como eu quero achar o valor do x, então eu vou passar os números para o outro lado. Então, vamos lá. Eu vou ter 1 menos 1 quarto, que é igual ao x ao quadrado. Então, quando eu vou fazer esse 1 vezes menos 1, eu vou fazer aqui do lado agora para vocês prestarem atenção aqui. Vamos lá, vou fazer de verde. Vou fazer até de lápis. Quando eu tenho 1... Eita, esse verde não tá legal não. Deixa eu fazer de preto mesmo. Se eu tenho 1 menos 1 sobre 4, eu tenho que fazer aqui, ó, uma coisinha que não sei se vocês lembram, que é MC, que significa mínimo múltiplo comum. E aí vai ser 4, porque 4 é múltiplo de 1. E aí, gente, vou ter embaixo aqui, vou pegar o lapisinho. 1 e 4 vai ser 4. Aí eu tenho que fazer um processozinho agora. Esse 4 dividido por esse 1 e o resultado vezes esse 1. Então, esse 4 dividido por 1 vai dar 4. Vezes 1 vai dar 4. Menos 4 dividido por esse 4, que vai dar 1. E 1 vezes 1, que vai dar 1. E aí, resolvendo agora, eu tenho que 4 menos 1 é 3. E 4 permanece. Então, 3 sobre 4. Vou voltar ali agora. Aqui. Então, antes de eu voltar, deixa eu fazer uma outra coisinha. Isso aqui é 3 sobre 4.
igual a x ao quadrado. Gente, lembra lá na outra que eu fiz? Expoente, ele passa em forma de raiz, tá? Então, eu vou ter raiz quadrada da fração 3 sobre 4. Então, eu vou ter que x é igual a raiz quadrada de 3 sobre 4. Extraindo a raiz quadrada de 3, não tem raiz. Então, fica a raiz de 3. Sobre. Extraindo a raiz quadrada de 4, eu vou escrever assim, tá? Raiz quadrada de 3 não tem. Então, fica a raiz de 3. Raiz quadrada de 4 tem, é 2, tá? Então, aqui eu vou colocar 2. Então, ó, esse x é igual a raiz de 3. Opa, deixa eu escrever direito. Raiz de 3 sobre 2. Tá? E aí eu vou usar esta informação para calcular o restante agora. Vou parar de novo aqui a gravação. Bem, gente, voltando à gravação. Realmente não ia dar tempo durante a aula, né, gente? Uma aula rapidinho, então realmente eu acho que eu precisava ter gravado esse vídeo. Dá até para compensar umas aulinhas, né? Porque o vídeo tá ficando bem demorado de se fazer. Aqui eu tô cortando um monte de coisa para você estar mais rapidinho do que para mim. Lembrando aqui, eu sempre tô colocando para lembrar, tá bom? Então, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembra que a gente acabou de calcular nessa outra telazinha aqui que eu mostrei para vocês. Ah, não, eu apaguei a tela, desculpa. Então, não tenho mais como mostrar ela. Vou mostrar aqui de novo. O seno de 30 graus, cosseno de 30 graus, tangente de 30 graus. Vou só colocar aqui o símbolozinho de grau, né, para ficar bem claro aqui pra gente. Em outra tela eu vou fazer com 60 graus, tá? Meu objetivo agora é mostrar 30 graus. Então, vamos lá, gente. O seno de 30 graus, e eu vou fazer de amarelinho. Se eu tô olhando 30 graus, é esse ângulo aqui de cima, tá bom? Este ângulo aqui que eu tô olhando. Deixa eu ver se eu pinto aqui de amarelinho. Eita, não, foi demais. Não quero ele todo, quero só essa partezinha aqui. Isso. Então, esse ângulozinho de 30 graus, eu quero achar o seno dele. Então, o que eu vou fazer? O cateto oposto a ele é esse de baixo aqui, ó. Tá na frente dele, tá? É o cateto oposto. Então, eu vou pegar aqui cateto oposto 1 sobre 2. Dividido pela hipotenusa que é 1. Gente, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, o resultado vai ser essa fração 1 sobre 2. Vamos conferir lá na primeira tela o que eu falei. Olha só, o seno de 30 graus, 1 sobre 2, beleza? Vou voltar naquela outra. O cosseno de 30 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ser, ó, cateto adjacente raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, de novo, eu tenho um número, vou fazer o sinal aqui da fração maior no meio, tá? Um número dividido por 1, que vai ser ele mesmo, tá? E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, aqui eu vou até mudar um pouquinho a cor para mostrar aqui. Vai ser o cateto oposto 1. Essa cor tá muito parecida. Deixa eu pegar o roxinho. Deixa eu ver se tá o destaque. 1
sobre 2, que é o cateto oposto, dividido por raiz de 3 sobre 2, que é o cateto adjacente. Beleza? E aqui, gente, eu tenho uma divisão entre duas frações, onde eu multiplico extremos e meios, tá? Deixa eu escrever aqui para ver se João Vitor entende direitinho aqui. Na divisão de fração por fração, multiplicamos extremos e meios, tá? E aí, gente, continuando esta bendita divisão, nós temos o seguinte: 1 vezes 2 é 2, sobre 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Aí entra aquele detalhezinho que eu já falei para vocês, que a gente não deixa a raiz no denominador, tá? Deixa eu apagar esse 3, ficou feio. Vou fazer ele de novo. Então, a gente vai racionalizar, tá? Então, aqui, deixa eu escrever aqui em cima. Vamos racionalizar. E para racionalizar, vou voltar de novo com o lápis, eu vou ter 2 sobre 2 raiz de 3, multiplicando uma fração que vai ter esse raiz de 3 no numerador e no denominador. Então, esta raiz aqui, eu vou repetir aqui e aqui. Isso é a forma mais simples, bem simples, tá? De fazer racionalização, de racionalizar. E aí eu vou multiplicar, tá? Multiplica aqui, ó. Vou multiplicar aqui e vou multiplicar aqui, tá bom? Multiplica. E aí eu vou ter 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. Dividido por 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 2 raiz de 9. Detalhe, gente. 2 já pode dividir com 2, né? Aliás, deixa eu fazer de amarelinho. 2 já pode dividir com 2. Divide. Dividiu, tá? Dividido. E aí eu vou ter como resultado raiz de 3 sobre a raiz de 9. Raiz de 9, tá? Raiz de 9 é igual a 3. Então, vai ficar sobre 3, porque a raiz de 9 é 3. E aí, vejam que a tangente de 30 graus vai ser isso aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3, beleza? Vou só ver com vocês aqui o primeiro slide, ó. Tangente, raiz de 3 sobre 3. E agora, vou voltar aqui, vou fazer outra mágicazinha, vou parar o vídeo, tá? Para continuar. Vamos lá, voltando. O seno de 60 graus, então a gente vai pegar agora amarelinho, eu vou marcar esse ângulo aqui, tá? Porque agora eu quero trabalhar este ângulo de 60 graus. Então, gente, o cateto oposto é o que tá lá na frente dele, ó. Raiz de 3 sobre 2, tá? Então, vai mudar um pouquinho aqui. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto, ó, raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é 1. E aí, gente, todo número dividido por 1, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, tá? Então, vai ser isso aqui,
raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vamos voltar lá naquela tela para ver, ó. Seno de 60, ó, raiz de 3 sobre 2, beleza? Voltei aqui. Cosseno de 60 é cateto adjacente, que no caso é 1/2. Vou mudar aqui um pouquinho. Não, vou pegar esse aqui. Vai ser 1 sobre 2, que é o adjacente, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, vai ser igual, e qualquer número dividido por 1 vai dar ele mesmo, 1 sobre 2. Então, ó, cosseno de 60, 1 sobre 2, vou voltar naquela tabela, cosseno de 60, ó, 1 sobre 2, beleza? Então, vocês estão vendo de onde vem os valores, tá? Aquela musiquinha, aquela questão que eu falei toda é só a forma de decorar. Vou pegar o amarelo de novo, que ele destaca bem. Agora eu quero a tangente. Então, a tangente é o quê? Cateto oposto, que vai ser raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente a 60, que é 1 sobre 2. Então, de novo, eu vou multiplicar cruzando aqui ó, aliás, extremos e meios. Então, multiplica aqui e multiplica aqui, tá bom? E aí, eu vou ter raiz de 3 vezes 2 vai dar 2 raiz de 3. E 2 vezes 1 é 2. E aqui, gente, dividindo 2 com 2, então 2 dividido para 2 vai dar 1, né? Então, eu tenho tipo, como se eu tivesse raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Então, gente, a tangente de 60 graus é raiz de 3. Ó, aqui nessa tabela. Tangente de 60, raiz de 3. Beleza? Então, consegui demonstrar essa tabelinha. Que legal! Então, vamos lá. Continuando. Vou parar um pouquinho a gravação. Então, gente, para finalizar, eu quis mostrar isso para vocês hoje, porque isso foi uma coisa trabalhada na aula passada, de ontem, tá? E aqui eu coloco geralmente os prints, as coisas da nossa aula. Eu não consegui gravar ontem, mas aí eu resolvi algumas questões que envolviam esses valores de seno, cosseno, tangente, tá? Deixa eu pegar uma outra imagem. Pronto, aqui. Eu fiz esse probleminha que o engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio, sem subir nele, a uma distância de 40 metros, e constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Gente, isso aqui é um problema que evidencia muito a importância da trigonometria na obtenção de medidas inacessíveis, ou seja, medir a altura de uma pirâmide. Como é que você deveria fazer? Chegar lá no topo dela, jogar uma corda que furasse ela para pegar até no centro, bem assim, formando ângulo de 90 graus com a base. Seria uma coisa bem complexa. Mas aí, né, vem a trigonometria justamente para nos ajudar a estar medindo essas distâncias inacessíveis, certo? Então, como aqui nessa figura ele diz que tá uma distância de 40 metros do prédio, então eu fiz esse triângulo aqui, esse esboçozinho, coloquei aqui 40, e ele está vendo que nessa distância de 40 metros ele consegue observar o topo do prédio a um ângulo de 30 graus, e ele quer saber essa altura desse prédio. Veja que eu estou trabalhando esse ângulo de 30 graus, e esse lado 40 é o cateto adjacente a esse ângulo de 30 graus. Nós não temos a hipotenusa, mas também não precisamos dela nesse problema. O que nós queremos saber é o cateto oposto a esse ângulo, que é o x, que é a altura do prédio. Então, se eu vou trabalhar cateto oposto e cateto adjacente, eu vou estar trabalhando o que, gente? A tangente desse ângulo. Então, vamos lá.
Tangente de 30 graus é igual a x sobre 40, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como por aquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês aqui, vou pegar ela de novo, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, então por isso que esse valor eu coloquei lá, tá bom? Então aqui eu coloquei raiz de 3 sobre 3 e aqui o x sobre 40. Uma igualdade entre frações eu multiplico cruzando, né? E aí eu tenho 3x que é igual a 40 vezes raiz de 3. Como no problema ele pediu para usar raiz de 3 igual a 1,7, que é o valor aproximado da raiz de 3, então eu multiplico 40 vezes 1,7 e o resultado eu vou dividir por 3 e encontro aqui 22,66666. Como ele disse que a altura do prédio é aproximadamente, qual é o número mais próximo desse número que a gente encontrou aqui, ó? 22,7. Tranquilinho? Depois de resolver essa questão, aí eu fui para essa, tá? E aí vamos resolver, foi a que a gente acabou de resolver, mostrei lá onde eu peguei na internet. E aí eu vim para essa outra. Um avião levantou o voo, formando um ângulo de 20 graus com o solo, e atingiu uma altura de 1.368 metros. A distância percorrida pelo avião em metros quadrados foi de... Então, primeiro, eu fiz aqui um esboço do desenho novamente dessa situação, em que o avião estava a uma altura de 1.368 metros, e aqui ele tinha levantado o voo a 20 graus em relação ao solo, e ele quer saber essa distância, né, do ponto em que ele decolou para o ponto em que ele está agora. Então, nessa situação, foi colocado o seno de 20, o seno, cosseno, seno e tangente na forma decimal. E sempre é dado assim nas questões, seno, cosseno e tangente, tá? Quando se coloca. Porque a gente vai ter que analisar a questão, decidir se a gente vai usar o seno, se vai usar o cosseno ou se vai usar a tangente. E aí, quando a gente decidir isso, é que a gente vai pegar o valor correspondente. Nessa questão, como aqui eu tenho um ângulo de 20 graus, ele está me dando a altura, que é o cateto oposto, e ele quer encontrar esse cateto adjacente, eu estou trabalhando os dois catetos. E quando eu trabalho os dois catetos, isso é tangente. Então, eu coloquei aqui, tangente de 20 graus é igual ao cateto oposto, que é 1.368, dividido pelo cateto adjacente, que é o x, que é essa medida que a gente quer encontrar. A tangente de 20 graus está aqui, ó, é 0,364. Coloquei aqui embaixo. Toda vez que eu tenho igualdade entre fração, né, aí aqui embaixo você diz, mas não tem denominador. É 1, né? Quando não tem denominador, a gente escreve 1. E aí eu multiplico cruzando e eu tenho 0,364x, que é igual a 1.368. Esse número está multiplicando o x, ele passa dividindo, então eu vou ter 1.368 dividido para 0,364, que vai dar 3.758,24. Gente, eu peguei um número, dividi por outro e deu um número maior. Como é que é isso? Gente, observa que aqui eu estou dividindo por um número decimal que é menor do que 1. Se eu estou dividindo por um número que é menor do que 1, é bem lógico que esse número aumenta, tá bom? E então, como ele quer aproximadamente ou 2 km, 3, 4, 5, 6 km, eu percebo o quê? Que a resposta é em metros, porque eu estava calculando aqui com metros. Então, deu 3.758 metros. E de metro para quilômetro, a gente divide por 1.000, o que vai dar 3,758, tal. Então, isso é aproximadamente 4 km, portanto, letra correta é a letra C. Gente, isso foi o resumo da nossa aula de ontem. Tá aqui o print da nossa aula de ontem. Aqui com o pessoal que estava presente, João Vitor, Jaqueline, Adriana, Jason, Jeidson, Jéssica, Leal e Vinícius, tá? Vou pegar aqui hoje, lá no quarto Proeja, os prints das nossas aulas, da nossa aula de hoje. Que eu peguei o pessoal que estava presente também, tá? A gente só não conseguiu gravar durante a aula porque o Meet não me permitiu gravar, mas estava Jéssica, Jaqueline, Jéssica, José Vinícius, Leal Braz, Jason, Jeidson, Adjailson, Maria Thaís. Ontem também estava Leal, tinha outras pessoas aí que às vezes no print não sai, tá bom?
Mas aí eu estou me despedindo de vocês com muito amor e carinho, né? Agradecendo pela compreensão de vocês, pelo gosto de vocês, a participação de vocês que tem sido sempre muito boa. E eu espero que a gente volte em breve a estar presencialmente na escola. Beijão, abração, Deus abençoe cada um, cada uma.